Saudações a todos. O Espírito Aura Celeste nos traz através da educadora, da professora Corina Novellino, da médium Corina Novellino, nos traz histórias de Jesus abordadas de uma forma que alcança o entendimento de uma criança. Então, nós adultos também temos que mergulhar nesse universo, nessa linguagem, para que consigamos nos aproximar ali dos nossos filhos, dos nossos netos, das nossas crianças. Então é importante que mergulhemos, que aprendamos a entender como alcançar o coração da criança. Então hoje nós vamos ver este livro trazido pela médium Corina Novellino, em que o Espírito Aura Celeste nos traz: escuta, meu filho. Então temos aqui a primeira lição, a primeira história. Jesus levanta Sharon, que é uma passagem do Evangelho, né? Venha cá, Isabel. Quero contar-lhe uma daquelas histórias que você tanto gosta, disse a bondosa vovó. Aquelas histórias bonitas do tempo de Jesus, adianta a garota de 8 anos, batendo palmas e aninhando-se nos braços carinhosos de Dona Clara. Sim, filhinha, a história de hoje é muito interessante. Conte então depressa, vovó. Pois bem, é a história de uma menina muito bonita, mais ou menos de sua idade, minha filha. Os pais da garota eram ainda jovens e desfrutavam uma posição de destaque na cidade em que viviam. Recebiam em sua casa altas personalidades da Galileia. Não raro, eram alvos das atenções do próprio tetrarca. Contudo, eram simples de coração e sentiam real constrangimento nos meios em que predominavam a mentira, a falsidade e a pompa. Certa vez, a filhinha daquele casal apareceu doente. Primeiro, uma febre impertinente, depois um grande torpor. A pobrezinha ficou terrivelmente abatida. Como era natural, os pais tornaram-se de profunda aflição. Os melhores médicos foram imediatamente chamados para assistirem à enferma adorada. Todos os esforços, porém, pareciam inúteis naquela dolorosa conjuntura. O pai da criança viu-se obrigado a comparecer à sinagoga, de onde era uma das figuras mais influentes. Naquela manhã radiosa de sol, o moço buscara a casa secular das tradições religiosas dos avós, com o objetivo de orar. Precisava de alguma luz para o coração conturbado e triste. Quem sabe a misericórdia divina baixaria sobre o lar, curando-lhe a filhinha querida. Encontrou-se com Jesus, a quem já havia recebido em casa numa tarde memorável. Puseram-se ambos a conversar sobre o problema do espírito. A palavra do mestre caía no coração do jovem pai como a chuva fresca molha a terra seca no verão. O moço aflito recolhia cada palavra com a unção estática de um místico. Nunca sentira como naquela hora angustiosa tão grande necessidade de conforto, de compreensão, de estabilidade de pensamentos desencontrados, de equilíbrio no coração amargurado. Precisava compreender os motivos pelos quais Deus proporcionava dores e aflições a um dos seus anjos. Se era ele e a esposa
que o pai deseja castigar, por que não o fazia de maneira direta, lançando-os na condição de enfermos? Jesus ouviu o moço com atenção e interesse. Nos seus olhos mansos havia compreensão e piedade. Nosso Pai, diz o Mestre, sabe o que faz. Ele se inspira na justiça eterna, porque é a própria justiça e a misericórdia sem limites. Naquele momento, um grupo apressado foi ao encontro dos dois. Eis que um homem se destaca no meio do povo e fala com tocante tremura na voz, Tua filha te chama, Jairo. Tua filha acaba de morrer. Então, nós percebemos aqui que na história que a vovó está contando a Isabel, né, é relatado que o pai e Jesus conversavam quando chega alguém ali muito apressado, trêmulo, e fala: Jairo, tua filha acaba de morrer. Um raio que se abatesse sobre o moço não lhe teria causado dano maior que a brutal notícia que lhe transmitiam. Suas pernas falsearam e teria caído, se não o tivesse amparado a palavra do Mestre. Não te preocupes, tua filha vive ainda, Jairo. Vamos então até minha casa. Peço-vos que vejais minha Sharon. Dentro em pouco, Jesus e seus discípulos penetraram os pórticos da luxuosa residência de Jairo em Cafarnaum. Grande número de pessoas ali se achavam no afã de servir o jovem casal naquela hora aflitiva. Jesus pediu então que esvaziassem o quarto da menina. Todos se retiraram, ficaram apenas o mestre, os discípulos e os pais da falecida. Jesus aproximou-se da criança. Esta apresentava o aspecto de um cadáver. Não se movia. Todo o sangue lhe fugira das faces. O coração parecia imóvel no seu ritmo imperceptível. A formosa mão do Cristo tomou as mãozinhas frias de Sharon. Seu espírito se entregou inteiro à oração e foi transmitindo àquele corpinho gentil generosas doses de magnetismo benéfico. O coração da bela menina, como que acionado por desconhecida força, recomeçou a funcionar normalmente. As faces tingiram-se de leve carmim. A boquinha entreabriu-se num meio sorriso de despertar suave. Os olhos moveram-se lentos sob as pálpebras que se descerraram brandamente. E a menina foi a primeira a falar dentre aquelas pessoas emudecidas pela surpresa e pela emoção. Mamãe estava salva. Que história maravilhosa, vovó! Você gostou, querida neta? Amanhã teremos mais. E um beijo pleno de ternura selou a promessa da vovozinha. Belíssima história contada de uma forma que alcança os corações, né? Tanto nosso quanto das crianças. Mas para nós adultos é importante que entendamos que Sharon não estava morta, né? Sharon estava naquele estado que entendemos como catalepsia, letargia, aquele estado de mobilidade tal que, olhando-se, entende-se que está morto.
né? Mas na verdade ela estava ainda, o seu espírito estava ligado àquele corpo. Por isso que Jesus, que não derrogaria nenhuma lei, porque ele disse: não vim para derrogar a lei, mas para cumpri-la. Então, por isso que Jesus, então, pôde, com o seu magnetismo, ajudá-la a retornar àquele corpo, né? Belíssima lição, mas vamos para mais uma então, né? Com que objetivo? De percebermos que temos uma riqueza em nossas mãos. Às vezes não sabemos como lidar com uma criança, como atingir aquele coração, de uma forma que ela entenda as lindas histórias contadas, né, pelas vivências de Jesus, traduzindo as suas vivências de uma forma que alcancem a esses corações, mas nós temos na literatura espírita um vasto repertório, né, que são pontos de apoio, de auxílio a todos os pais que entendem que estão junto de filhos que devem, acima de tudo, serem encaminhados para o alto, encaminhados para Deus. Para aqueles pais que entendem que o processo de educação deve buscar, em primeiro lugar, a verticalização, que é a busca dos sentimentos para o alto, em que a horizontalidade, tudo aquilo que a terra, o conhecimento da terra nos oferece, é um apoio, né, para que estejam aqui desenvolvendo os seus potenciais, mas sempre visando a verticalização, não permitindo que essas crianças, esses jovens se mantenham apenas na horizontalidade da vida. E vamos a mais uma. Luz e sombras. Isabel sentou-se aos pés de vovozinha e se distraía em desembaraçar a linha grossa do novelo esquecido no fundo do cesto de costuras, enquanto a bondosa velhinha fazia o seu crochê. Que beleza de história você me contou ontem, vovó. Você já está ansiosa por ouvir outra, não é assim? Você adivinha sempre os desejos da gente, vovozinha. Você é um anjo. Depois das efusões da neta querida, que se exprimiam por beijos e abraços, a vovó iniciou nova narrativa, sob o olhar atento de Isabel. Jesus impressionava as multidões que o seguiam, como que hipnotizadas pela força do seu magnetismo impregnado de vibrações envolventes de carinho. O povo sofredor não estava habituado àquele tratamento generoso. O peso tirânico das administrações representativas do Império Romano proporcionava à plebe indefesa os rigores terríveis das humilhações e da miséria. Enfermidades de toda a natureza conduziam aquela infeliz gente a gestos de desespero impotente. Faltava-lhes o pão, enquanto as garantias para a sua sobrevivência eram solapadas pela ambição dos mais fortes. Aquele povo precisava mais do que nunca de um Messias, de alguém que o estimulasse no esforço pela concórdia e pela paz. As forças agora eram tão escassas que mal davam para as lutas em favor da própria subsistência. Jesus chegara na hora crítica da amargura e da desesperança. E como penetrava aquela suavidade enternecedora no coração daqueles pobrezinhos sem eira nem beira. Hoje passais pelos caminhos da dor, percorrendo os roteiros da miséria. Amanhã, porém, essa estrada de sombras se converterá na luz eterna de vossas almas. Bendireis, então,
essa dor que vos dilacera o coração para erguê-lo às mais altas regiões do infinito. E a voz do Nazareno ecoava nas planícies e nas montanhas como um murmúrio de serenidade e de paz, curando enfermos de toda a casta, proporcionava-lhes oportunidades de trabalho e de elevação. Certa feita, trouxeram-lhe um cego que viera do sul. Porque a Galileia fica ao norte, né? Fica ao norte de Israel. Então, veio ali um cego do sul. Havia percorrido a pé a região sombria do Hebrom, atingindo as costas do mar da Galileia. É fácil imaginar as privações por que passara o pobre cego. Senhor, venho de longínquas terras para suplicar-vos luz para os meus olhos. Assim dizendo, a infeliz criatura prostrou-se de joelhos aos pés do Mestre. Estás de posse da luz e das sombras dos teus olhos, meu irmão, disse Jesus, tomando o cego pelas mãos e erguendo-o do chão. Como assim? Que quereis dizer? Interrogou o infeliz com um acento de alegria e apreensão na voz. Ele ficou apreensivo porque Jesus disse, estás de posse da luz e das sombras de teus olhos, meu irmão. Então ele ficou feliz e apreensivo. O teu caso só pode ser resolvido por ti mesmo. A tua cura deve sair de tua própria vontade. Nada posso fazer. No entretanto, deste vista a muitos cegos como eu, gemeu o doente. Não eram cegos como tu. Os que curei possuíam só luz, a luz da serena compreensão do amor de Deus. Confiavam no Pai, ao passo que tu não confias nem compreendes. Como podeis sabê-lo? Aqui estou, na mais forte afirmação de minha fé. Chegaste aqui após uma viagem cheia de sombras, onde sobraram revoltas e blasfêmias. Como queres que eu te cure, se o único passo que deste para isso foi o de dar-se conta de tua presença? Seria bem melhor, continuou o Mestre, que não houvesses feito essa viagem, que ficasses no teu canto e aprendesses a sofrer no cultivo da paciência e da serenidade. Quereis dizer que os outros? Sim, interrompeu Jesus, lendo o íntimo do interlocutor. Os outros apresentaram-me a iluminação interior como credencial valorosa. Quando me procuraram, já estavam curados. Foram eles os seus próprios médicos. E que médicos! Abnegados no bem, vigilantes nas lutas contra o mal próprio, prudentes e conscienciosos na distribuição da justiça. Começo a compreender, Senhor, acentuou o cego com as órbitas prenhes de lágrimas. Iniciasses também a tua cura. Vai, um dia irei ao teu encontro. No momento exato de tua recuperação íntima, receberás a luz dos teus olhos.
O cego levantou-se e retomou cabisbaixo o caminho do sul. As sombras exteriores eram as mesmas, mas no seu coração acendia-se a luz do entendimento ao influxo da voz cariciosa e sábia de Jesus. Que lição belíssima que nos leva a refletir. Antes da cura do corpo, é necessária a cura da alma. Que fiquemos em paz.